lá? Vamos dar início então, fazer uma oração? Ah lá, alguém chegou, cara. Para a gente iniciar. Hoje vai ser nossa lição 8, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração então, a gente inicia, né? Agradecer a Deus mais essa manhã, mais um dia, mais uma aula. Vamos lá então. Senhor Deus, Pai amado, querido, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, meu Pai. Pedimos a Ti para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos guie, nos dê o seu entendimento, meu Deus, em cima da sua aula, em cima do seu Espírito Santo, meu Pai. Nos abençoe, meu Deus. Fale conosco, se comunique conosco, seja um dia abençoado, tranquilo, debaixo das suas mãos. Coloca as tuas mãos, meu Deus, sobre cada aluno, que a gente possa entender essa aula, que a gente possa ir por segurança para as nossas casas e retornar para o culto mais tarde. Obrigado, meu Pai, nos guarde, nos guie, nos abençoe e que seja feita a sua vontade. Amém. Vamos lá então, lição 8 hoje. O Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, lição 8. Vamos lá. O nosso textual se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ali então a gente vê Jesus se comunicando com os seus discípulos. Vamos adentrar mais à frente, depois da nossa leitura bíblica em classe, e falar um pouco mais sobre o nosso textual, de onde ele foi extraído, aonde ele aconteceu, para quem que Jesus falou essas palavras, o que ele queria dizer com isso. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Essas são algumas das funções do Espírito Santo. Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra lá em João, no capítulo 14, do 25 ao 31. No 25 diz o seguinte: Tenho-vos dito isso, estando convosco. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Muito bonito isso daqui. Falar um pouco sobre o nosso textual, né? Que se encontra lá em João, no capítulo 14, no versículo 16. O nosso textual, a gente vê Cristo fazendo a promessa, ele faz uma promessa ali aos seus discípulos, de interceder junto ao Pai, ou seja, interceder junto a Deus, para enviar outro Consolador, outro Consolador, para ficar conosco para sempre. Este Consolador é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Então ali Cristo, ele está assentado junto aos discípulos e falando com eles, né? Eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, a Deus, e Ele assim vai enviar outro Consolador. Ali era Cristo falando com seus discípulos. Em João 14:10, ele está conversando diretamente durante a última ceia, mais conhecido como a última ceia, né? É aquela passagem bíblica. Cristo, ele estava respondendo aqui, nessa fala do textual, ele estava respondendo diretamente à fala de Filipe.
Porque Filipe falou o seguinte para Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Cristo responde ele: quem vê a mim, vê ao Pai. É uma passagem muito conhecida, muito bonita. É um diálogo ali, uma conversa íntima de Cristo e os seus apóstolos, os seus discípulos, lá no cenáculo. A gente normalmente vê essa cena como o evento da última ceia, antes dele ser crucificado, uma noite antes. Em Lucas 22, diz o seguinte, foi onde tudo iniciou, né? Estava perto da festa dos pães ázimos, chamado Páscoa, versículo 2. Os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria Cristo, versículo 8. E mandou Pedro e João, ali Cristo mandou eles dizendo: ide, preparai a Páscoa, para que comamos, para que a gente come, se alimente. No 9. E eles lhes perguntaram: onde queres que prepararemos a Páscoa? Versículo 10. E Cristo disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Versículo 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo todo mobiliado, ali fazeis preparativos para a Páscoa. 14. E chegada a hora, Cristo pôs-se à mesa com os 12. E olha que bonito que fala aqui. E Cristo diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes de padecer. Então ali Cristo, ele fez todo aquele preparativo. Ali ele enviou, Pedro e João lá dentro da cidade. Eles encontraram um homem com um cântaro na mão, e aquele homem os levou até o cenáculo. Na noite a gente vai ver que Cristo, ele se reúne ali com os seus discípulos, um dia antes de sua crucificação. A Bíblia fala que ele vai ser entregue ao raiar do dia, na madrugada. Em Mateus 28:20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo, ele estava sentado lá com os discípulos na mesa, na noite. Aí ele é entregue, ele é morto, ele ressuscita e ele reaparece aos discípulos. E ele deixa essa promessa: vai pelo mundo ensinando aquilo que eu tenho ensinado a vocês, convertei homens e mulheres, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Na passagem, ali é Cristo já ressuscitado com os discípulos, firmando o que ele havia prometido na última ceia: Cristo não nos abandonará. Cristo, o Pai e o Espírito estará com vocês em seus desafios, em suas dores, em suas tormentas, na dificuldade, nas desolações. Cristo sempre vai estar conosco, por meio do Espírito Santo. Ele vai estar com a gente até o final. Em João 14, a gente vai ler também, para a gente entender melhor o nosso textual. Diz o seguinte, João 14 eu não separei, eu vou ler na Bíblia aqui. Trouxe o computador para auxiliar nas introduções aqui, para a gente ganhar tempo. João 14, 1, 16 em diante. É ele lá na mesa com os discípulos, e ele diz o seguinte, Cristo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Perdão, no primeiro, 14, 1 ao 17. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse verdade, ali Cristo estava dizendo, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez, eu retornarei, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Ali Tomé, ele diz ao Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Cristo responde ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai
senão por meio de mim, passar por mim primeiro. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse Cristo: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu sou o Pai? Ali era Cristo falando com Filipe. E que o Pai não está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Olha Cristo falando ali. É Deus, é o Pai que está falando por meio de mim. Eu estou sendo apenas um amuleto. Por mais que Cristo ali, ele era o próprio Deus encarnado. Ali ele estava na posição de servo. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo, olha que bonito. Ali é Cristo falando com os discípulos, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, ou fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quando pedirdes em nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado perante mim, perante Cristo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardares o meu mandamento, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. O mundo não conhece esse Espírito, mas vós o conhecemos, porque habita convosco e Ele está em vós. Aqui a gente vai ver mais à frente também, que aquele que é renovado, aquele que é batizado, ele passa por uma renovação, através do Espírito Santo. A gente muitas das vezes não percebe, só depois que a gente se converte, que a gente se batiza, que a gente vai perceber aos poucos a mudança que o Espírito Santo causa na gente, através do caráter, através dos costumes. Eu era uma pessoa que, antes de eu me converter, antes de eu me batizar, eu gostava muito de ir em festa, né? Aí você vai ver que com o passar do tempo, você indo à igreja, você se alimentando da palavra, aquele gosto já não é mais do seu habitat, já não é mais do seu dia a dia. Isso daí é o Espírito Santo te moldando, né? O estudo de hoje ele será voltado a esse Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um dos elos mais fortes, eu coloquei escrito assim, ele é um dos elos mais fortes que liga a criatura ao Criador. Ele serve para nos consolar, para nos ensinar, para nos renovar. A gente vai ver as diversas formas que o Espírito Santo trabalha perante a Bíblia, perante as passagens. Muito bonito isso daqui. O Espírito Santo trabalha a favor dos seus. Eu escrevi uma parte bem legal também. Com certeza o Espírito Santo, ele já te tocou de alguma forma. De qual forma o Espírito Santo te consolou? De qual forma o Espírito Santo já te guiou, já te deu discernimento, já te trouxe renovação? O Espírito Santo ele trabalha aqueles que buscam ao Senhor. Vou aqui na nossa primeira referência bíblica, que já está chegando. Eu separei aqui com os slides as referências nossas, para não ficar perdendo bastante tempo, sabe? O Espírito Santo, ele é plenamente Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência. Ambos são um só, poder e glória. Ele habita em nós como Consolador, ele guia a nossa vida, transforma o nosso caráter e fortalece a nossa missão. Devemos abrir, essa parte é importante, devemos abrir espaço para a sua atuação, andando em santidade e vivendo sobre a sua direção. A gente tem que dar espaço. Na palavra-chave lá, na página 54 do nosso livrinho, vai dizer o seguinte: Espírito Santo. Esse é o nosso alvo principal na aula de hoje. Dando início lá à introdução, vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma forma impessoal ou mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido,
que procede do Pai e do Filho. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o Consolador prometido por Cristo. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele apareceu depois da última ceia? Não. Se a gente vai ver, e a gente tem o respaldo bíblico lá em Gênesis. Se você abrir lá em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, a Bíblia fala que quando a terra, passou a existir, fala que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Então a gente vai ver que desde a criação o Espírito Santo ele já existia, o Espírito de Deus. A gente vai aprofundar mais para frente. Ele é plenamente Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teologia, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, a sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Eu coloquei aqui sobre a pneumatologia, explicando o que é ela. É uma palavra bem difícil. É o ramo dentro da teologia que estuda a pessoa, a natureza e a obra do Espírito Santo. No grego, pneuma significa espírito e vento. Ela aborda a divindade do Espírito, seu papel na criação, sua inspiração bíblica, a vida de Jesus e a sua atuação na santificação e na capacitação da igreja através dos dons. Então, os dons que a gente recebe com a nossa entrega e intimidade com o Espírito Santo, é Ele que encaminha para a gente. Está muito legal essa aulinha. Vamos ver mais à frente, no primeiro tópico, que a gente já vai entrar, que os dons eles são dados pelo Espírito. É o Espírito Santo quem faz a seleção dos dons de um crente. Muito legal também. Vamos lá. Nosso tópico 1. A pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Maravilha. Racionalidade. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo suas funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade em Romanos 8, 27. Então a gente vai ver ali que o Espírito Santo ele é constituído pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. É uma sequência lógica. Em Romanos 8, 27, a nossa primeira referência bíblica diz o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui na passagem nos demonstra o agir e o mover do Espírito Santo. Ele sonda corações e compreende a nossa intenção, a intenção do nosso espírito, a intenção da nossa alma. Aqui a gente vê, o Espírito Santo agindo. Paulo escrevendo ali aos Romanos, ele falou essas palavras. Vamos lá. Emoções. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. O Espírito Santo ele pode se entristecer com a gente. E a gente tem respaldo bíblico também para isso. A gente vê ali em Efésios 4, 30, que diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito ele é sensível, e tudo depende de como nós o correspondemos. Eu sou uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa que age debaixo do discernimento da palavra. O Espírito Santo ele se alegra. Mas quando eu sou uma pessoa que eu deixo a minha carne vencer muito, eu me entrego aos gozos do mundo, o Espírito Santo ele se entristece com isso. Ele é sensível, A gente tem que ter esse tato com o Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. O nosso terceiro respaldo bíblico.
que está lá em João 14, 26. Diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aqui é Cristo falando, mas aquele Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Ele ensina e nos faz lembrar, nos demonstra consciência e sabedoria. O Espírito Santo, ele é consciente e sábio, ele tem sabedoria. E eu frisei uma parte muito bonita aqui também, o seguinte: ali quando Cristo falou, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, se o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar de tudo o que Cristo ensinou, o Espírito Santo, ele já existia, ele sempre existiu. É o que comprova muitas teologias falsas por aí, que fala que o Espírito, ele passou a existir depois da Santa Ceia, depois da última ceia, né? Depois da ressurreição ali de Cristo. Mas não, ele sempre existiu. Essas palavras de Cristo comprovam. E ele fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele sempre esteve ali. Ah, ele passou a existir depois de um momento? Não, sempre existiu. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, porque confirma sua vontade em ação. A gente tem também respaldo bíblico para isso. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 e 11, diz o seguinte: e a outra, a operação de maravilhas. Aqui é o Espírito Santo distribuindo os dons para a igreja, ali Paulo escrevendo. E a outra de profecia, e a outra dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Ali eu não peguei todos os dons, mas para a gente frisar agora nesse versículo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que ele sonda, ele examina, né, ali os crentes, e entrega para os crentes os dons. É ele que faz essa mediação, é ele que faz essa leitura. É igual fala aqui, ó, repartindo a cada um como ele quer. Olha que bonito, mostrando ali que ele tem autoridade. O Espírito Santo, ele tem o seu agir diferente. Vamos lá. Né? Beleza. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas. O Espírito Santo, ele fala com clareza, ele designa pessoas, ele levanta servos, membros, mulheres fiéis, e ele designa tarefas, missões, que são ações de uma pessoa divina. Negar a sua pessoa é a mesma coisa que mutilar a Trindade. Aqui o que a revistinha está querendo dizer é o seguinte: é o nosso quinto respaldo bíblico, que encontra lá em Atos 13, no versículo 2. Vamos lá. E servindo eles o Senhor, aqui está falando de dois servos de Deus, aqui no nosso respaldo. E jejuando, ó, dois homens estavam ali servindo o Senhor e jejuando. Atos 13, gente. E disse o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo: apartar-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui confirma que o Espírito Santo, ele designa tarefas para a igreja, e ele separa homens e mulheres de oração. Ele designa tarefa para os seus membros. Mas perceba aqui que legal, Paulo e Barnabé estavam servindo eles ao Senhor e estavam jejuando. Eles estavam em retidão, em santidade com o Senhor. Quando estamos em submissão ao Espírito, ele nos guia e nos faz trilhar em perfeita vontade. E o mais bonito aqui da revista diz o seguinte: negar a sua pessoa, negar o Espírito Santo, é como mutilar a Trindade. Negar o Espírito Santo é o mesmo que negar a Deus, é o mesmo que negar a Cristo. Eu acredito no Pai, Deus,
e acredito no Filho, mas não acredito no Espírito Santo. Então aí você já quebrou o elo. Você tem que acreditar nos três. Os três são juntos, são coligados. É tão coligado que se o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus, o Espírito Santo sabe tudo que Deus vai fazer. Olha que bonito. É igual ao seu Espírito. Então negar sua pessoa é mutilar a Trindade. É como negar a divindade, né? Ao Pai, o Filho e o Espírito. Subtópico 2. Pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus, ele é uma só essência, mas subsistente em três pessoas distintas. Uma só essência em três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias. O Espírito Santo ele desmascara heresias, como o modalismo que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e o pneumatômatos, que negavam a deidade. Vamos lá, vou explicar. O arianismo, o que é o arianismo? Foi uma doutrina cristã considerada heresia, doutrina antiga, que negava a essência entre Jesus e Deus Pai. Defendia que Jesus, embora superior aos homens, ele foi criado pelo Pai, assim não sendo eterno, nem da mesma essência divina. Então ali eles acreditavam que Cristo, ele era sim um homem divino, só que inferior a Deus. Era uma heresia. Já os pneumatômatos foram seguidores que negavam a divindade do Espírito Santo, considerando inferior ao Pai e ao Filho. Então esses pneumatômatos, eles acreditavam no Pai e no Filho, porém eles não acreditavam plenamente no Espírito Santo. Por quê? Qual que é a lógica deles? Primeiro existiu o Pai, e o Pai, através da sua essência, fez emacular em Maria e nasceu Cristo. Só que por que é uma heresia deles? Se a gente for ver bem, o anjo vai revelar a Maria e ele fala o seguinte: será gerado em você através de Deus por meio do Espírito Santo. Então Cristo ele não foi gerado ali só por Deus, teve a intermediação do Espírito Santo também, contrariando essa heresia que muitos pagãos acreditavam antigamente. E a gente vai ver, vai se aprofundar mais também nessa parte de Maria. Separei uma parte bem legal que fala sobre isso. Vamos lá. Porém, as Escrituras ensinavam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho. Maravilha. Evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Muito bonito isso daqui. A gente tem respaldo bíblico para isso também. A gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vou explicar melhor para a gente entender. Versículo 11. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que está nele? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele sempre existiu, ele é o Espírito de Deus. Sobre mim, o meu Espírito sabe o que eu vou fazer.
E o Espírito Santo comprova que é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo sabe quais vão ser as ações de Deus. Muito legal essa parte. No 3 lá, o Consolador prometido. Maravilha. Jesus. Opa, só um segundo. Isso, maravilha. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. Vamos lá. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Foi o que Cristo prometeu ali para os seus discípulos. A palavra Consolador é tradução do grego Paracletos, que significa aquele que encoraja e conforta, ou ajudador. O Espírito Santo, que auxilia na necessidade e ainda é um advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Neste contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza de Cristo, do mesmo patamar, da mesma intensidade. O Espírito Santo, portanto, ele não é inferior ao Filho, não é inferior a Cristo, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. O Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. Tópico 2. A divindade do Espírito Santo. O debate filioque. O que é esse debate filioque? É o que a gente vai entender agora. A expressão latina filioque significa edofílio. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico, que o Espírito procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate, ele ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e do pneumatômacos, em 381, após confirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Vou explicar melhor, viu, gente? A igreja aprovou o credo, que ratifica, que impõe as Escrituras e professa a fé, falando o seguinte: no Espírito Santo, Senhor, Ele dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Maravilha! O que é esse termo filioque? Explicando tudo que está escrito aqui em outras palavras mais fácil para a gente entender. Vamos lá. Filioque é uma cláusula da igreja antiga, adicionado ao credo niceno-constantinopolitano, que é a principal declaração da fé cristã para combater heresias e definir dogmas centrais como a divindade de Cristo e a Trindade. Então aqui, esse debate filioque, vocês podem até se aprofundar mais em casa depois, era como se fossem documentos, carimbados, que falavam sobre a divindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito. E antigamente não tinha decretado nesse documento que o Espírito Santo fazia parte da Trindade, que o Espírito Santo era um só, como Deus, o Filho e o Espírito Santo. E aí eles fizeram esse movimento para colocar nessa documentação que ambos, os três, eram um só. É isso esse termo filioque. É que aqui está um pouquinho mais complicado de entender. Subtópico 2. Os atributos divinos do Espírito Santo. Aqui a gente vai ver os atributos que o Espírito Santo tinha e tem. Vamos lá.
Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. A gente tem respaldo bíblico também. Romanos 15, 19 diz o seguinte: ele é onipotente, aqui falou isso. Romanos 15, 19: pelo poder dos sinais, ali Paulo escrevendo, e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e aos arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Vemos Paulo afirmando que o Espírito Santo ele é todo poderoso, pelo poder dos sinais e prodígios que o Espírito de Deus operava. Ou seja, ele é um Espírito forte, poderoso, onipotente, como está escrito aí. Maravilha. Onisciência: não existe nada além de seu conhecimento. Temos respaldo bíblico para isso também. Se encontra lá em Atos 5, no versículo 3 e 4. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança, da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, porque vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ali Ananias, quando ele chega a Pedro, Pedro já sabia, o Espírito Santo já informou a Pedro que Ananias estava tentando enganar eles ali. Então o Espírito Santo aqui comprova, acima de todas as coisas, que ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Ele tem sabedoria plena, convicta, certeira. Onisciência: não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. O Espírito Santo ele está em todos os lugares. Ninguém consegue fugir do Espírito Santo. Ninguém consegue se esconder. É muito bonito ali na passagem. Eu não tirei ela, mas eu vou buscar ela. Eu apenas li. Lá em Salmos 139, no versículo 7 ao 10, diz o seguinte. Vamos lá, muito bonito. 139, do versículo 7 ao 10. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer do Seol a minha casa, eis que tu ali estás. Se tornar nas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então de noite será luz à roda de mim. Então o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. O crente ele pode fugir, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode esconder algo. O Espírito Santo ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder, ele é todo poderoso, né? Glória a Deus. Nada fica escondido desse Espírito. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus em sua divina trindade. Vamos lá. Eternidade. Ele não passou a existir lá no dia de Pentecostes, pois estava presente desde o ato da criação. Lá em Pentecostes, né, lá em Atos 2, fala que ali os apóstolos eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu repartindo línguas como que de fogo. O Espírito, e muitos acreditam que o Espírito Santo passou a existir naquele momento, mas não. A gente tem respaldo para isso também. Está lá em Gênesis 1, foi o que eu falei, no versículo 1 e no 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra ela era sem forma e vazia, havia trevas
sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Então esse Espírito Santo que desceu em Atos 2, que é na descida do Espírito Santo lá, que batiza lá os discípulos, 11 dos apóstolos originais, mais para frente o apóstolo Paulo se reuniria a esses discípulos, ali aquele fogo, aquele Espírito que desce como que de fogo, repartindo línguas, ele já existia desde a criação, ele sempre existiu, é o Espírito de Deus. Aqui fala que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, antes mesmo da criação do mundo. Olha que bonito isso daí, muito legal. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Vemos aqui que o Espírito Santo, ele tem os seus atributos. Ele não foi criado, ele sempre existiu juntamente com Deus, tão pleno e divino quanto ao próprio Deus e ao Filho. Ele sempre existiu, ele não foi uma criação com o passar do tempo. É uma falha a gente ver desta forma, a gente tem respaldo que nos ensina. Vamos lá, os símbolos do Espírito, os símbolos do Espírito Santo. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo do Espírito, simboliza pureza e presença e o poder de Deus. Essa referência está lá em Atos 2, no versículo 3, que é quando ali aqueles homens, os apóstolos, eles estão reunidos. Vamos lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha que bonito, imagina aquela cena lá, aqueles apóstolos, né, reunidos lá, orando, congregando ali ao Senhor, e desce esse Espírito como línguas que de fogo. Muito bonito isso daqui. Então a gente vê que ele se manifesta através de um fogo, muito bom. Ele também se manifesta, os principais símbolos representativos de Deus. A água também é um símbolo do Espírito. O Espírito flui da palavra como águas vivas, que refrigeram o crente e o revestem de poder. E essa referência está lá em João, no capítulo 7, do 37 ao 39. Vamos ler também. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo ainda não tinha se manifestado ali de forma totalmente evidente àqueles homens. Aqueles a quais Cristo ali estava pregando, eles não tinham discernimento. Mas aqui faz referência que o Espírito Santo, ele também atua como uma água, como um mover de uma água viva, né? A gente vê na Bíblia também que quando aquela mulher samaritana, ela vai até o poço e ela se encontra com Cristo, a passagem fala que ela deu de encontro com aquele que é como a água viva que flui para a vida eterna. Muito bonita essa referência. O vento também é uma forma do Espírito Santo se manifestar. Se refere à natureza invisível do Espírito. É o Espírito Santo se manifestando de uma forma invisível. No Pentecostes, ele é representado pelo som como de um vento.
e a gente tem essa referência também. Está lá em Atos 2, no versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo se manifestando em forma de vento. O Espírito Santo ele também se manifesta em forma de óleo, né? E a gente tem respaldo, usado para a luz e para a unção. Significa a consagração de um crente para o serviço. Ali quando ele é consagrado, quando alguém recebe um cargo, que quando um membro maior da igreja cinge aquele servo com óleo, ali aquele óleo está representando o Espírito Santo, selando o membro. Muito legal a gente ver isso daqui desta forma. Vamos lá, e a gente tem respaldo disso também, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua prioridade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Muito bonito aqui, ó. E Ele quem nos faz permanecermos firmes, Ele nos ungiu, o óleo. A pomba também, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito, que está lá em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Olha que bonito, ali Cristo ele foi batizado ali, né? E aqui fala que ele subiu logo da água, e o céu se abriu, e o Espírito se manifestou tocando, descendo uma pomba. O Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Muito lindo. Tópico 3. As obras do Espírito Santo. Maravilha. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Deus, de Cristo, de Jesus. Então ali a gente vai ver que quando Jesus ele foi gerado, o Espírito Santo entrou em ação também. Muito lindo a gente ver isso aqui, como agente divino da concepção de Jesus. Vamos lá, e lá na passagem diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito e a virtude sobre ti, pois descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer, ali era o anjo falando a Maria, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Deus e o Espírito Santo têm um papel crucial na concepção de Cristo. Descerá em ti o Espírito Santo, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui a gente vê Deus e seu Espírito agindo juntos, né? Na imaculação lá de Maria, para conceber a Cristo. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Então quer dizer que Cristo, ele só passou a existir quando ele nasceu de Maria? Não. E a gente tem respaldo bíblico também, que se encontra lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Ali o profeta, ele solta uma profecia.
E ele diz o seguinte, provando ali que Cristo ele sempre existiu: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel. Ali o profeta ele estava se referindo a Cristo, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ali o profeta estava falando o seguinte: de Belém vai sair aquele que de milhares será o Salvador. Ali ele já estava se referindo a Cristo, ele já estava falando, desde os dias da eternidade ele já existia. Muito lindo a gente ver isso daqui também, gerado na eternidade. Se ele foi gerado na eternidade, ele sempre existiu, ele nunca foi criado, é o próprio Deus. O evento e uma ação trinitária: o Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Então ali a gente vê que Deus ele sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu e Cristo sempre existiu. Deus, juntamente com o Espírito Santo, entram em ação lá no ventre de Maria, e assim o Verbo, o Cristo, ele se fez carne, ele desceu como servo. Vamos lá, para realizar. Tópico 2: o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Temos respaldo para isso também, que se encontra em João, no capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. Muito lindo a gente ver isso daqui. Temos respaldo. Está lá em João, capítulo 10, no versículo 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ali é Cristo falando na ressurreição. E o Espírito Santo, ele é o agente vivificador. Vamos lá. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos lá em Romanos 8, no versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, ele habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. Se ele está em nós, a gente tem que acreditar, a gente tem que seguir, acreditando que naquele dia a gente vai ser ressuscitado e vai subir em um corpo resplandecido. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita nos crentes, garantindo que Deus também dará vida
aos nossos corpos mortais por meio do Espírito Santo, firmando o que Paulo diz. O irmão trouxe até aquele estudo, né? Lá na passagem diz assim: e se ouvirá um alarido, e num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, resplandecidos em um corpo glorificado. Então é esse Espírito que vai ressuscitar a gente para a gente subir. Muito bonito isso daqui também. Que aula boa, hein? Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse Espírito que habita nos crentes garante a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nesta obra comprova a sua plena, perfeita divindade. Vamos lá. Subtópico 3. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado. Vamos lá, temos respaldo bíblico para isso. Se encontra lá em João, no capítulo 16, no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele vai vir nessa missão, convencer o mundo que somos pecadores, que muitos pecam, que todos somos pecadores errados e falhos, e da justiça e do juízo que há de vir. O Espírito Santo ele trabalha também desta forma. Vamos lá. Mas o Espírito Santo ele também promove transformação, e a gente tem respaldo também. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito, ele renova, ele transforma, ele tem esse poder também. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões: uma posicional, no momento da conversão, a gente vai ver também, está lá em 1 Coríntios 6,11, diz o seguinte: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Então ali quando a pessoa ela se converte, ela batiza, ela tem ali um início de uma transformação inicial, se inicia ali uma transformação, e continua o seguinte, e outra, uma transformação progressiva, como processo contínuo de transformação. A gente vê respaldo lá em Hebreus 12, no verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente tem que seguir em paz, a gente tem que ter doutrina, santificação. Sem isso daí o Espírito Santo ele não age no nosso interior. A gente precisa ter esse tato com ele. É essa transformação que a passagem nos imputa, nos direciona, nos fala. O Espírito Santo, olha essa parte aqui, muito bonita. O Espírito Santo, ele habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade, porém requer a cooperação do crente. E Paulo ele exorta, Paulo fala disso: andar em espírito, em observação, em vigilância. Ele adverte, Paulo adverte o seguinte: não entristeçai o espírito, tenha zelo, né? Tenha retidão, tenha firmamento. No entanto,
não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Se apenas Deus pode transformar o coração humano, e o Espírito, ele é o Espírito de Deus, ambos trabalham juntos, entendeu? O Espírito Santo, ele tem total autoridade na vida do crente. E eu escrevi aqui o seguinte: para sermos guiados pelo Espírito Santo, devemos andar em santidade e vigilantes, atentos, andando em espírito e não entristecendo o Espírito de Deus. Vamos lá, na conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito, ele é distinto do Pai e do Filho, mas são igual em essência, em poder e glória, como Consolador. Ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, no ensino e na missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito, até que Cristo volte. Amém? Uma aulinha muito boa. Tem uma parte aqui também, um subtópico aqui na revistinha do professor, está escrito o seguinte: o Espírito Santo, ele habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. O Espírito Santo, olha o tanto que o Espírito Santo trabalha. Ele discerne dons, ele levanta homens e mulheres, ele consagra, ele age através do vento, através do fogo, através do óleo, através da pomba, em diversas formas. Ele traz santidade, ele nos mostra os problemas, nos ajuda a solucionar problemas. É igual quando Paulo e Barnabé foi levantado. Percebe lá na passagem que está escrito: eles estavam servindo ao Senhor, mas eles estavam jejuando, eles estavam alimentando o Espírito Santo. Amém? Mais alguém quer falar algo? Irmão Valdeci? Ninguém? Vamos lá, vamos fazer a leitura então do texto áureo, para a gente finalizar. E os irmãos se colocam de pé. Tirar a Carla. Só que eu acho que ela não vai ter texto áureo não, conversei com ela. Vamos lá, texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Amém. João capítulo 14, versículo 16. Amém. Amém. Vamos orar então para a gente finalizar? Agradecer a Deus, né? Foi uma aula muito boa. Gostei muito dessa aula. A próxima também, nossa, muito boa. Essa revistinha está muito, muito boa mesmo. Vamos lá? A mãe está vindo? Tá? Tá vindo, tá? Vai ler alguma coisa? Vai? Ah, vai sim, ó. Amém.
Maravilha. Vamos orar então para a gente finalizar, né? Vamos lá então. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, obrigado por essa aula. Obrigado por nos abençoar, meu Deus, por nos dar um entendimento, meu Pai. Fale conosco, nos abençoe, nos guarde, nos guie. Que cada aula, meu Deus, o seu ensinamento flua aos nossos corações, que a gente possa entender, ir para casa sem nenhuma dúvida, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos ensina. Nos coloque debaixo da sua destra, andando em retidão e se alegrando com esse Espírito Santo que nos guia e nos reme a cada dia, meu Deus. Obrigado, que cada pessoa possa ir embora com segurança, debaixo desse Espírito que guia a igreja e sempre guiará até a eternidade, meu Pai. Nós te agradecemos e que seja feita a sua vontade acima de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá a bênção apostólica. Pai do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos nós dizemos amém.